Resumo do livro: O Príncipe, de Maquiavel. O nome Maquiavel ecoa como sinônimo de poder, estratégia e frieza política. Mas o que realmente está por trás do livro, que moldou a forma como líderes e governantes pensam até hoje? O Príncipe não é apenas um manual de política. É uma obra que revela a alma nua do poder, sem máscaras morais, sem romantismos, apenas a verdade crua do jogo político. Prepare-se, porque cada lição aqui pode mudar a forma como você enxerga liderança, autoridade e influência. Maquiavel escreveu esse livro no início do século XVI, em um momento turbulento da Itália, quando cidades e estados estavam em constante guerra e alianças mudavam da noite para o dia. Nesse cenário instável, ele constrói uma análise direta. O poder não se mantém com boas intenções, mas com estratégia, astúcia e a capacidade de agir com dureza quando necessário. O que parecia brutal naquela época, ainda soa assustadoramente atual. Desde o primeiro momento, Maquiavel deixa claro que a política não pode ser vista pela lente da moralidade comum. Ele separa o governante do cidadão comum. Enquanto para o povo a virtude pode ser a bondade e a justiça, para o príncipe, o líder, a virtude é a eficácia. Se o objetivo é manter o poder e garantir a estabilidade do Estado, qualquer ação que cumpra essa missão se torna justificável, mesmo que seja cruel. Ele diferencia os tipos de principados: aqueles herdados passados de pai para filho, e os conquistados pela força ou astúcia. Os herdados são mais fáceis de manter, porque o povo já está acostumado àquela dinastia. Mas os conquistados, esses sim, exigem habilidade. O governante precisa conquistar o coração e o medo da população ao mesmo tempo, consolidando sua autoridade e eliminando ameaças antes que cresçam. Um ponto central é a relação entre amor e medo. O príncipe deve ser amado ou temido? Maquiavel responde sem hesitar: se possível, ambos. Mas se for necessário escolher, melhor ser temido do que amado. O amor é frágil, pode mudar com as circunstâncias. Já o medo é duradouro, desde que não se transforme em ódio. Esse equilíbrio é um dos maiores desafios de qualquer líder. Para exemplificar, Maquiavel narra histórias de líderes que perderam o trono porque confiaram demais na bondade ou na lealdade dos outros. Ele mostra que confiança cega é um veneno no jogo político. O príncipe prudente deve desconfiar sempre, prever traições e agir de forma preventiva. É a lógica de quem entende que o poder é um campo de batalha, não um jardim de flores. Outro ensinamento marcante é o uso da crueldade. Sim, Maquiavel fala disso sem rodeios. Ele afirma que a crueldade pode ser bem utilizada, desde que aplicada de forma rápida e eficaz. Uma violência inicial, dura e decisiva, pode evitar desordens futuras e até salvar vidas no longo prazo. O que não pode é a crueldade lenta, constante, que gera ódio e revolta entre os súditos. Ele também aborda os mercenários e exércitos auxiliares. Para Maquiavel, um príncipe nunca deve confiar em soldados alugados ou tropas emprestadas. Eles lutam apenas por dinheiro, não por lealdade. A defesa do Estado precisa estar nas mãos de quem tem algo a perder ou a proteger. Essa lição ecoa até hoje em empresas, governos e até em nossa vida pessoal. Terceirizar o que é essencial pode custar caro. Um dos pontos mais provocativos do livro é a visão sobre a fortuna e a virtude. Fortuna é a sorte, aquilo que não podemos controlar. Virtude, para Maquiavel, não é moralidade, mas sim a capacidade de moldar o destino com coragem, decisão e estratégia. O príncipe que depende apenas da sorte está condenado. Já aquele que tem virtude é capaz de usar a sorte a seu favor, como um general que aproveita o terreno da batalha. Maquiavel descreve a fortuna como um rio impetuoso que, quando transborda, destrói tudo pelo caminho. Mas o governante sábio constrói diques e canais para controlar esse rio. Em outras palavras, não podemos eliminar o acaso, mas podemos nos preparar para ele. Essa ideia é uma das maiores lições de resiliência e visão estratégica de todos os tempos.
A política externa também ganha destaque. O príncipe deve manter alianças, mas nunca se apoiar totalmente em outros governantes. Amizades entre estados são voláteis, e o governante que se ilude acreditando em apoio incondicional, logo será traído. A regra é clara: nunca dependa totalmente de ninguém. Essa desconfiança pragmática moldou séculos de diplomacia mundial. Outro aspecto essencial é a imagem do príncipe. Ele precisa parecer virtuoso mesmo que não seja. Generosidade, piedade, lealdade e justiça são qualidades que encantam o povo. Porém, muitas vezes, agir com elas enfraquece o poder. A solução? Fingir. O príncipe deve saber usar a máscara certa no momento certo. Não importa se é apenas aparência, desde que sustente a autoridade. Esse ponto é um dos mais comentados do livro. A diferença entre ser e parecer. O povo julga mais pelo que vê do que pelo que é real. Assim, o príncipe pode até ser cruel em segredo, mas se aparentar ser justo, será respeitado. É um jogo de teatro, e o governante é o ator principal. Aqui Maquiavel nos lembra que política e aparência caminham juntas, ontem e hoje. A análise não para aí. Ele também discute a importância de conquistar e manter a confiança das massas. Um governante que se apoia apenas na nobreza corre riscos, porque os poderosos têm interesses próprios. Já o apoio popular é mais estável, desde que o príncipe saiba alimentar a sensação de segurança e proteção. A base do poder, no fim, está sempre no povo. O autor ainda alerta contra a neutralidade. Um príncipe que tenta agradar a todos em tempos de conflito acaba desagradando a todos. A neutralidade para Maquiavel é fraqueza. O líder precisa escolher um lado e sustentá-lo até o fim, mesmo que isso signifique riscos. A indecisão é a ruína de qualquer autoridade. Essa lição atravessa séculos e ainda se aplica em qualquer posição de liderança. Maquiavel mostra que a história é uma fonte inesgotável de lições. Ele cita exemplos da Roma antiga, de governantes medievais e até de tiranos, destacando erros e acertos que servem de guia para qualquer príncipe. Não se trata de copiar, mas de aprender com a experiência dos outros. Afinal, o poder segue padrões, mesmo quando os cenários mudam. Ao longo da obra, fica claro que o príncipe ideal é pragmático, calculista e adaptável. Ele não pode ser escravo da moral, mas também não pode ser odiado pelo povo. Precisa ser firme como o leão e astuto como a raposa. Essa metáfora, talvez a mais famosa do livro, resume tudo. O leão intimida pela força, a raposa engana pela astúcia. O líder verdadeiro domina as duas artes. Esse equilíbrio entre força e astúcia é vital. Apenas o leão sem inteligência pode cair em armadilhas. Apenas a raposa sem força pode ser esmagada. O príncipe completo é aquele que sabe quando rugir e quando enganar. Essa lição ultrapassa a política e pode ser aplicada em qualquer jogo de poder, seja em negócios, relações pessoais ou disputas sociais. O livro também fala sobre inovação e mudança. Maquiavel diz que nada é mais difícil do que introduzir uma nova ordem, porque quem se beneficia do antigo sistema vai resistir ferozmente, enquanto quem poderia se beneficiar do novo ainda hesita. O líder que deseja mudar precisa ter coragem e força para sustentar a transformação contra todos os obstáculos. Essa reflexão é brutalmente realista. Inovar é perigoso, mas necessário. O príncipe que deseja estabilidade deve saber quando preservar e quando revolucionar. A hesitação é um erro fatal. Nesse sentido, Maquiavel antecipa um dos maiores dilemas de qualquer liderança moderna: equilibrar tradição e inovação sem perder o controle. Outro ponto crucial é a administração da generosidade. Ser generoso demais pode arruinar o Estado, pois aumenta impostos e gera ressentimento. Já a avareza extrema cria descontentamento. O príncipe sábio equilibra os dois extremos. Parece generoso quando não sacrifica recursos próprios, mas não se deixa levar por uma caridade que comprometa a segurança do trono. Essa visão prática da economia mostra que, para Maquiavel, o poder político e os recursos materiais caminham juntos. Um governante sem dinheiro não se sustenta,
E sem prudência no uso da riqueza, qualquer governo cai rapidamente. O príncipe deve ser calculista até em suas dádivas, porque cada gasto desmedido pode significar fraqueza. A partir dessas reflexões, percebemos que Maquiavel não pinta o príncipe como um herói ou um vilão. Ele é, acima de tudo, um estrategista. O que importa não é ser justo ou injusto, bom ou mal. O que importa é ser eficaz, manter o poder e garantir a ordem. Essa visão é chocante para muitos, mas explica por que o príncipe permanece tão atual. Maquiavel também dedica atenção à questão das conspirações. Ele alerta que o príncipe deve sempre se precaver contra elas, mas lembra que nenhuma conspiração prospera sem apoio popular. Se o povo está satisfeito, se sente protegido e seguro, os conspiradores não encontram espaço. Já um príncipe odiado vive cercado de riscos, pois o ódio é a faísca que alimenta as tramas contra o poder. Por isso, uma das maiores obsessões do governante deve ser evitar o desprezo e o ódio. O desprezo nasce da fraqueza, da indecisão, da falta de autoridade. Já o ódio surge de injustiças constantes, abusos e humilhações. Se o príncipe evita essas duas armadilhas, sua posição se torna mais sólida do que qualquer muralha de pedra. Maquiavel reforça a importância da prudência. Um príncipe sábio não se expõe desnecessariamente ao perigo, não entra em batalhas que não pode vencer e não arrisca o trono por vaidade. Ao mesmo tempo, ele não deve parecer covarde. A imagem de coragem e determinação sustenta a confiança do povo e o respeito dos aliados. Liderança é também uma questão de percepção. A relação com os ministros e conselheiros é outro tema central. O príncipe precisa escolher colaboradores leais e competentes, mas jamais pode permitir que eles concentrem poder demais. O governante sábio escuta, mas decide. Quem deixa seus ministros governarem em seu lugar acaba perdendo autoridade. O equilíbrio está em dar confiança, mas manter sempre a palavra final. Para testar seus conselheiros, Maquiavel sugere observar se eles pensam mais em si mesmos ou no príncipe. Se buscam enriquecer e crescer à custa do governante, devem ser afastados. Se colocam os interesses do príncipe acima dos próprios, são valiosos. Essa análise, apesar de escrita no século XVI, é um manual perfeito para qualquer líder moderno avaliar sua equipe. Maquiavel também fala sobre a adulação. O príncipe precisa se proteger dos bajuladores, aqueles que apenas dizem o que ele quer ouvir. A adulação é perigosa porque cria uma ilusão de poder e sabedoria. O antídoto é permitir que alguns homens de confiança falem a verdade, mas de forma controlada, sem perder o respeito. Escutar demais gera fraqueza, escutar de menos gera cegueira. Outro ensinamento poderoso é o sobre o uso do tempo. O príncipe deve agir conforme a conjuntura. Quando a época exige ousadia, não adianta ser cauteloso demais. Quando a situação pede prudência, não adianta ser impetuoso. O segredo está na adaptabilidade. Quem insiste em agir sempre da mesma maneira, acaba derrotado pela mudança dos ventos da fortuna. Essa flexibilidade é uma das maiores virtudes da liderança. O príncipe que entende o momento age como um surfista que lê as ondas do mar. Não luta contra elas, mas se ajusta a cada movimento. Essa imagem traduz a essência da visão maquiavélica. A vitória não é de quem luta contra o inevitável, mas de quem se molda ao imprevisível. Ao analisar líderes de sua época, Maquiavel mostra como muitos caíram justamente por não se adaptarem. Reis que confiaram apenas em alianças, generais que dependeram apenas da sorte, governantes que quiseram ser amados a todo custo. O erro, em todos os casos, foi ignorar a realidade em nome de ilusões. Para Maquiavel, o príncipe que enxerga o mundo como ele é, já está à frente. Essa visão é a base de toda a obra. A política não é como gostaríamos que fosse, mas como realmente é. Quem age baseado em ideais distantes perde o trono. Quem age baseado na realidade, mesmo que dura, o mantém. Essa lição, mais de 500 anos depois, ainda incomoda. Mas é justamente essa frieza que faz de O Príncipe um clássico imortal.
Ele também fala da religião como instrumento de poder. O príncipe pode usá-la para legitimar sua autoridade, para unir o povo em torno de um ideal e para fortalecer a ordem social. Não importa se ele acredita ou não de verdade, o que importa é que o povo acredite. Aqui novamente Maquiavel separa o mundo da fé pessoal do mundo da política prática. É nessa lógica que muitos veem o caráter imoral da obra. Mas a verdade é que Maquiavel não propõe maldade gratuita. Ele propõe eficácia. O príncipe não deve ser cruel porque gosta, mas porque às vezes é a única maneira de garantir estabilidade. Ele não deve ser enganador por prazer, mas porque a política é um jogo de ilusões. Cada ato tem uma razão prática. Ao final do livro, Maquiavel faz um apelo à unificação da Itália. Ele conclama os governantes a libertarem o país das potências estrangeiras e a criarem um Estado forte e independente. Esse trecho final mostra que, apesar de todo o realismo frio, Maquiavel tinha um ideal: ver sua pátria unida e livre. Era o desejo de um homem que entendia a política como ninguém, mas que também sonhava com grandeza. O legado de O Príncipe é gigantesco. Por séculos, reis, ditadores, líderes militares e até empresários beberam dessas lições. Alguns usaram para justificar tiranias, outros para construir estados fortes. O que ninguém pode negar é que o livro mudou para sempre a forma como entendemos poder. Até hoje é impossível falar de liderança sem lembrar das lições de Maquiavel. Muitos consideram o livro um manual para tiranos, outros um guia de sobrevivência para líderes em tempos difíceis. O fato é que, ao expor a política sem máscaras, Maquiavel se tornou eterno. Ele mostrou que governar é navegar em águas turbulentas, onde a moral comum não basta. É preciso frieza, cálculo e coragem. É preciso ser, ao mesmo tempo, leão e raposa. Essa dualidade é o coração da obra. O príncipe não é um santo nem um demônio. Ele é, antes de tudo, um estrategista que entende que o poder é um jogo que nunca acaba. Quem entra nesse jogo precisa aceitar as regras, prever traições, manter aliados por conveniência, aplicar punições rápidas, parecer virtuoso sem necessariamente ser. É um teatro onde a sobrevivência é o maior prêmio. E talvez seja justamente essa visão que torna O Príncipe tão fascinante. Ao lê-lo, não enxergamos apenas os líderes do passado, mas também os do presente. Políticos, empresários, influenciadores, todos, em maior ou menor grau, jogam com as mesmas cartas descritas por Maquiavel. O palco mudou, mas o roteiro é o mesmo. No fim, O Príncipe é mais do que um livro sobre política. É um espelho da natureza humana. Mostra como buscamos poder, como reagimos ao medo, como nos iludimos com aparências. E, sobretudo, mostra que a história se repete porque a essência das relações de poder nunca muda. Ler Maquiavel é compreender não apenas os líderes, mas nós mesmos. E é por isso que, 5 séculos depois, suas palavras ainda provocam, ensinam e incomodam. Porque, no fundo, todos nós já jogamos de alguma forma o jogo descrito por ele. E todos nós sabemos que nesse jogo, vence não quem é mais justo ou mais bondoso, mas quem é mais preparado, mais atento e mais estratégico. Essa é a verdade que poucos têm coragem de admitir. Agora que você percorreu essa jornada pelas páginas de O Príncipe, pense: como essas lições podem se aplicar à sua própria vida? Como você lida com poder, influência e liderança no seu dia a dia? Essa reflexão é o que mantém a obra viva. Porque no fim, Maquiavel não escreveu apenas para príncipes, mas para todos que buscam entender a arte de comandar e sobreviver no mundo real. E se você quer continuar mergulhando em resumos profundos como esse, com análises que unem história, estratégia e comportamento humano, a NetLivros é o lugar certo. Lá você encontra conteúdos exclusivos que expandem sua visão de mundo e te dão vantagem nesse grande jogo que todos nós jogamos.